Eu estou com a doutora Andréa Deis. A doutora Andréa é palestrante, é pedagoga, orientadora vocacional, gestora empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E a nossa pauta de hoje são tendências da carreira para 2017 sobre as futuras profissões. Então vamos falar da robotização e depois nós entramos no modismo e tendências. Ok. A robotização veio para ficar e substitui o homem, é isso que a senhora... Ela veio para substituir. Então, o que tinha também nessa linha de produção, se a gente pegar, né, o como era construir um carro antes, se for pegar a tendência do Fordismo, né, de quem criou este modelo de, na verdade, fabricar os carros muito mais rápidos e nessa linha de produção, veio só que mecânicos, por pessoas. E hoje você vê robôs. Tem até um trailer muito interessante, nós estávamos estudando isso em sala de aula e mostramos uma empresa asiática e que hoje também tem sede no Brasil, onde esses robôs, onde essas pessoas que tinham essas linhas de produção foram substituídas por robôs. E uma única pessoa que passa limpando, passou uma senhora num carrinho e ela estava limpando a fábrica e todos os robôs. E de repente ela tropeça e ela cai. No que ela tropeça e ela cai, ela é atropelada por um desses robôs que estava numa linha, num circuito que eles estavam, né? Como se fossem umas esteiras. E essa senhora conta-se no vídeo que fica 6 horas no chão até morrer. É o que a gente está falando também do cuidado que tem que ter entre a robotização e o desenvolvimento do capital humano nisso. Então, sim, né? Ele vem substituir principalmente as áreas mais operacionais, que não dependem muito, se for pensar nessa linha de produção, que na repetição, tudo que é muito repetitivo em linhas de montagem. Agora, a gente também tem que pensar no Watson, que, né, na inteligência artificial, que hoje também você pega e antes, há 10 anos atrás, quando a gente começou a falar em Watson, poucas empresas falavam do Watson. Hoje você escuta o jornal de manhã e ele fala ali 1.200 artigos em 2 minutos. Então, com essa grande biblioteca hoje, que são esses computadores de informação, existem hospitais hoje aqui em São Paulo que o pré-diagnóstico, antes do médico, quem dá, na verdade, sai o relatório do Watson, sai o relatório de um computador, até na área médica. Então, ele pega todos os exames que foram feitos no hospital, coloca no computador, avalia todos aqueles exames, o próprio computador faz isso, e ele solta para o médico um pré-diagnóstico sobre isso. Então, às vezes a gente fala que é só em linha de produção, mas ele já está em hospitais em São Paulo. Cuidando da vida das pessoas. Cuidando da vida das pessoas. É muito maior do que a gente está imaginando. Agora, quantas pessoas precisariam para fazer toda essa análise antes que hoje esses computadores inteligentes estão fazendo? É nisso que a gente tem que pensar. Então, ele realmente está vindo, ele está, na verdade, querendo otimizar o custo. Por outro lado, existe uma tendência do empresariado que eles levam até em algumas, curioso, né, em algumas rodas conversando, e eles falam, ou seja, o computador, o Watson, ele não fica gripado, ele não fica grávido, ele não se aborrece, ele não tem TPM, não faz greve, não tem 13º, não tem férias. Então, aonde hoje pode se otimizar? A maioria dos telemarketings em banco. Você acha que está sendo atendido por uma funcionária e é uma voz inteligente já de um computador. E muitos bancos que a gente hoje imagina que seja uma pessoa. E não é. São esses computadores inteligentes. Doutora Andréa, eu queria que a senhora... Um dos assuntos importantes hoje é o seguinte. Nós vivemos numa época em que a informação precisa de conteúdo para sobreviver. Então tem que inventar, tem que imaginar, e aí entra uma coisa chamada modismo. Então, de uma hora para outra, a moda é usar uma tatuagem na nuca. No outro momento, a moda é dançar funk na periferia. Isso é modismo. Muito bem. É evidente que muita gente confunde a hora de exercer uma profissão entre o modismo e a tendência, que a senhora vai explicar daqui a pouco o que é a tendência e o modismo. Até já.